Depois desse período, surge uma pessoa chamada Maomé, que para os islâmicos seria um profeta que vem com a doutrina nova, diferente dos cristãos que apenas não tinham um interesse político muito forte, eles não queriam dominar os povos, eles apenas viviam e influenciavam. No caso dos muçulmanos, eles tinham a Sharia, além de invadir os povos, eles dominavam e colocavam a lei religiosa para aquele povo, então eles dominavam tanto religiosamente quanto politicamente o país. Só que essa religião de Maomé, que é o islamismo, ele se espalha de maneira muito rápida. Essas ideias ganham muitos adeptos e se espalha por longa parte do mundo. Você vê que o Império Islâmico foi um império que cresceu por uma grande parte da Ásia, Oriente Médio, África, e só não conseguiu a Europa, muita parte da Europa, e ficou em constantes conflitos por causa do Império Bizantino. Uma coisa que eu não contei é que o Império Romano se dividiu em Roma Ocidental e Oriental. O Império Oriental se chamou Império Bizantino. Roma, devido a vários ataques e a várias crises, acaba sendo destituída. O Império Ocidental acaba e acaba ficando apenas a Roma Oriental, que ficou chamada de Império Bizantino. E esse Império Bizantino, nesse processo de Idade Média, houve a formação do papado ali na região da Itália, numa parte da Europa, ficou em constante conflito com os islâmicos. Então eram os cristãos e o Império Bizantino junto com a Roma contra os islâmicos que estavam tentando expandir e dominar toda a Europa também. Então foi grandes conflitos que surgiram, inclusive por Jerusalém. Então, os islâmicos dominavam, por exemplo, a região da Palestina e de Israel, depois o Império Bizantino vinha e tomava novamente. E ficava nesse conflito constante, tanto que isso era chamada de Guerra Santa. E tinha os famosos templários, que eram pessoas enviadas para proteger as regiões, os caminhos que eram perigosos dos islâmicos, e também lutava, tecnicamente ali, eles chamavam de por Deus, e lutavam pelo povo de Jerusalém, para dominar Jerusalém, que também para os cristãos tinha uma importância histórica ali muito grande, que falava da história de Jesus e também da história do cristianismo. Depois disso, veio o império que foi chamado de Império Otomano. Em 1517 surge o Império Otomano. O Império Otomano, ele domina grande parte do mundo, inclusive da Europa, da África, e agora domina também Israel. Israel foi dominado pelos romanos, foi dominado pelos gregos, foi dominado pelo Império Otomano, foi dominado pelos árabes, foram dominados pelo Império Bizantino, e claro que árabe é diferente de islâmico. A árabe é uma etnia, enquanto o islamismo está associado à religião específica. Nem todo árabe é islâmico, assim como nem todo islâmico é árabe. Então, o Império Otomano foi o Império Turco, e agora a Turquia, que não era mais a Turquia da época de Jesus, que os discípulos pregaram, que viraram a Turquia cristã, agora a Turquia era um império exclusivamente muito muçulmano, e esse Império Turco muçulmano, eles dominam parte do mundo durante 400 anos até a Primeira Guerra Mundial, e nesse processo eles eram um pouquinho tolerantes, eles permitiam cristãos, permitiam judeus viverem naquela região. Então foi um império que perdurou por bastante tempo, até a Primeira Guerra Mundial eles se aliarem, e perdendo ficou sob domínio britânico. Então aqui já no em 1917, 1920, o Império Britânico domina essa região, e eles escolhem dividir essa região tanto para Israel quanto para os palestinos. Palestino nunca foi diretamente uma nação. O palestino era uma região que tinha vários povos ali concentrados, e muitos deles eram derivados dos árabes e de alguns muçulmanos também, e dominaram aquela região ali, e ficou por bastante tempo junto com os israelitas ali que sobraram naquela região. Então, com o domínio britânico e francês, que venceu a guerra, preferiram dividir a terra. Tinha toda uma questão de petróleo por trás, mas também tinha uma questão de interesse político, tanto que eles deram essa região para sheiks, pessoas ricas, árabes ricos, para dominar países. Enfim, eles fizeram a divisão lá meio política dessa região, e acabou que 50% ficou para Israel e 50% para os palestinos.
E é aí que surgem todas as questões. Por quê? Em 2010 nós temos aqui o Israel e também temos os palestinos. Hoje o mapa atual bota Israel aqui, a Jordânia tomou parte, por exemplo, que era do Israel antigo, a Cisjordânia, que vem da Jordânia, também tem o domínio dos palestinos aqui, e a faixa de Gaza, que era dos filisteus, está aqui com o domínio dos palestinos também. E aqui fica a região de Israel, no qual tem Jerusalém. E agora, para chegar ao final dessa aula, direto ao ponto, o que é que está acontecendo de fato naquela região? Respondendo essa questão, primeira coisa, que não é uma questão fácil de responder. Os israelitas, ao longo da história, eles sofreram muito antissemitismo, principalmente com a Primeira Guerra Mundial, e eles ficaram um país sem território. E ao longo da história surgiram movimentos para que o povo pudesse voltar para essa região que era a terra prometida de Israel. Só que aquela região, devido a essa dispersão dos judeus pelo mundo, muitas coisas foram surgindo naquela região e muitos povos passaram por ali. Inclusive houve construção de templos importantes dos muçulmanos, que hoje também é um grande local de conflito, no qual eles requerem essa região para eles. Houve também palestinos que ficaram ali, que foram outros povos, desde os árabes, que viveram ali por bastante tempo e que dominaram aquela região até antes do Império Otomano, e todo mundo acabou vivendo um pouquinho nessa terra. E é uma questão complexa porque nem todo mundo que é o povo que viveu mais antigamente significa que aquela terra é daquele povo, porque senão os israelitas precisariam devolver a terra também para Canaã. Assim também como não é porque o país que é o mais novo que colonizou aquele local que ele deveria ser o país que dominaria aquela região pelo resto da história. Existem templos, existem propriedades das duas religiões. Israel é tanto importante para os islâmicos e muçulmanos e para os árabes, tanto quanto é para os cristãos, onde os palestinos vão viver, se não aquela região, e onde os israelitas vão viver, se não aquela região. Então é uma questão muito complexa. E o que acontece nesse processo é que alguns israelitas, eles defendem a criação do Estado da Palestina e defendem também que eles continuem com o Estado dele ali definido. Então, existe a questão dos palestinos precisarem se tornar uma nação, e é muito importante. Alguns judeus defendem isso, a maior parte, eu acho. E existe também os palestinos também que não são associados a nenhuma religião, ou muitas das vezes não são extremistas. Eles só querem viver naquela terra ali como um bom povo. Só que o que acontece com a questão do Hamas é que surgem nesse processo grupos políticos e grupos terroristas que não querem o bem do povo da Palestina. Eles só querem o extermínio de Israel. Eles são contra a existência de Israel. Então, para eles, Israel usurpou a nação que era para ser dos muçulmanos. Então, eles são contra Israel existir. Por mais que Israel fizesse um acordo de paz, cedesse território, eles não querem simplesmente que Israel exista. Então, se Israel, por exemplo, parar a guerra, eles vão continuar em guerra para sempre porque eles não querem o bem de Israel. Então, tem esse conflito em que o Hamas, que é um grupo da Palestina, mas que não representa os palestinos, é um grupo terrorista que é contra a existência de Israel, domina aquela faixa de Gaza, que é uma faixa que veio dos filisteus, e hoje querem dominar e destruir Israel, enquanto Israel luta também para continuar sendo a nação, porque eles precisam da nação deles para permanecer com a sua propriedade e com seu território para não sofrer antissemitismo em outros locais. É um conflito que surge, no qual também os muçulmanos, principalmente os mais extremistas, não gostam que Israel fique com aquele território. E também brigam por Jerusalém, porque Jerusalém também tem patrimônio cultural dos islâmicos ali. Então, é uma questão complexa que você vê que ao longo da história vários povos dominaram ali e que tem um pouquinho da história de cada um. É claro que, no resumo, Hamas está totalmente errado, que é um grupo terrorista contra a existência de Israel. Eles não pensam nos palestinos, eles só querem destruir Israel. Enquanto Israel também cometeu erros contra os palestinos, porque existem vários preconceitos contra palestinos em Israel, embora não seja a maioria do povo, mas existem preconceitos. Mas o que é importante é que tanto Israel quanto os palestinos vivam como nação, o território separado e vivam em prosperidade naquela região. Sempre vai existir grupos terroristas querendo dominar, como Hamas e outros povos, querendo dominar aquela região, como o Irã também, que são os persas, que querem também destruir Israel.
Israel luta para sobreviver. Não estou dizendo que Israel é o lado certo, embora eu, como cristão, acredite que Israel tem um propósito ali divino ainda para se cumprir, e é um país importante no qual Deus escolheu para ser a nação inicial dele, e até hoje Deus tem um olhar especial para Israel, mas também nós não podemos ser cegos e dizer que Israel fez totalmente tudo certo. Mas também nós não podemos condenar Israel dizendo que Israel não tem direito à autodefesa contra grupos extremistas como o Hamas. Então é uma questão complexa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal do Crescimentando aqui no YouTube e dá um gostei nesse vídeo se você gostou. E se inscreve no canal do Crescimentando lá no Instagram. Até o próximo vídeo. Até logo.